outro olhar. O Sr. Secretário de Estado da Economia Digital está no Brasil a participar no Web Summit no Rio de Janeiro, digamos, para vender a capacidade digital de Cabo Verde. Sim, nós viemos com 4 startups cabo-verdianas, estamos aqui para promover o nosso ecossistema, está a ser formado neste momento, promover também a abertura do parque tecnológico, promover as nossas relações com o Brasil, que é um país importante para a nossa vontade de desenvolver esta centralidade atlântica a partir de Cabo Verde, e é por isso que estamos aqui este ano. Eu fui convidado para ser orador, vou participar num painel onde o título é a cooperação da parte da governação com os ecossistemas de startups tecnológicas, e é exatamente isso que estamos aqui a fazer. Aquilo que eu vou explicar é um bocadinho a caminhada que nós temos feito, como é que os governos podem apoiar ecossistemas de desenvolvimento tecnológico. Aquilo que temos feito no nosso país, através das infraestruturas, o apoio às infraestruturas, o apoio às startups de base tecnológica, a nossa presença em eventos internacionais, o nosso apoio à comunidade digital em Cabo Verde, explicar um bocadinho como é que tem sido esta caminhada, lessons learned, onde é que falhámos também, onde é que conseguimos que os resultados tivessem sido efetivos, e é isso mesmo que vou falar. Cabo Verde é um dos países com maior taxa de penetração da internet em África, mas não tem conseguido desenvolver negócios no ambiente digital. Faltam ao problema de toponímia, e parece que a facilidade com que se consegue um cartão SIM também perturba a confiança, nomeadamente dos bancos digitais. Como contornar esse problema? Eu acredito que as nossas empresas de base tecnológica, elas estão numa fase inicial de desenvolvimento de ideias, e não podemos querer que haja negócios de um dia para o outro. Estas empresas são, muitas delas, jovens cabo-verdianos, jovens que se formaram em Cabo Verde, outros que são da diáspora e que regressaram, estão a tentar colocar a tecnologia como um meio, um instrumento para desenvolver soluções para o nosso país. E existem várias startups em Cabo Verde que fazem negócio. Aliás, é importante dizer que as startups que vieram este ano, elas vieram com o apoio do governo para a participação alfa, mas garantiram elas também um investimento para estarem aqui presentes. Elas investiram e fizeram esse investimento porque acreditam que pode trazer resultados e porque elas próprias também têm a capacidade de vir. Começamos a ganhar uma autonomia que antes não tínhamos, porque a participação neste tipo de eventos ela era exclusivamente financiada pelo Estado. Hoje em dia já não é assim, significa que estamos a avançar, e as startups que estão aqui presentes este ano demonstram uma maturidade maior. Isto é preciso tempo, é preciso entender que este é um mercado que precisa de tempo, precisa também que haja massa crítica em Cabo Verde para que isso aconteça, e a penetração da internet, ela permite exatamente que os negócios digitais aconteçam. Agora, temos é que ter cada vez mais a capacidade para abraçar estas soluções inovadoras, não ser conservadores na forma como vimos como é que a tecnologia pode trazer soluções ao nosso mercado, e eu acho que este é um caminho que está no início, e vai haver, com toda a certeza, o impacto destas empresas que hoje se fala aqui, que estão aqui presentes, mas outras que têm estado presentes nestes eventos de tecnologia, elas estão a fazer o seu caminho e com toda a certeza vão ter um impacto na economia de Cabo Verde, não tenho dúvidas nenhumas, e acho que é importante deixar que elas tenham a capacidade também para fazer parcerias com empresas maiores, e que em Cabo Verde a gente possa estar disponíveis para abraçar as soluções que elas trazem. O que é que eu estou a querer, eu vou reformular a questão. Em Cabo Verde temos um problema sério de toponímia, a ausência de toponímia, a identificação digital de uma pessoa, certo. Por exemplo, no caso de um banco digital, para fazer negócios num telemóvel, a ausência de toponímia pode ser um problema perturbador do desenvolvimento de negócios. Posso lhe dizer que há países africanos que têm vários negócios digitais que não dependem da toponímia. Então, mas não é, para mim, aquilo que bloqueia a adoção de negócios digitais em Cabo Verde e uma abertura da nossa sociedade para desenvolver soluções tecnológicas. Vejo como algo que possa ser melhorado, como é óbvio, mas não vejo como um bloqueio, nem o principal bloqueio do ecossistema. Portanto, no seu ponto de vista, não há uma relação direta? Como eu disse, pode ser melhorado, mas não é o principal bloqueio. Acho que o principal bloqueio de Cabo Verde, primeiro que tudo, fala-se em chegar a mercados internacionais, mas o próprio país tem que adotar as soluções que estão a ser desenvolvidas por estes jovens de forma completamente descomplexada. Há que acreditar na juventude que tem soluções boas e dar oportunidades aos jovens que estão a fazer um esforço grande
para trazer ideias do mundo e conectam-se a esta aldeia global e com tecnologia podem trazer mais ao mercado cabo-verdiano. E quando se diz, mas o mercado é pequeno, mas estas soluções inovadoras elas têm que ser testadas no nosso mercado. E há muita coisa, desde transportes e mobilidade, desde a entrega de comida, isto eu falo só na base, até outras 1001 aplicações onde a tecnologia e o digital podem otimizar a forma como fazemos negócios em Cabo Verde, tornar mais eficientes as empresas e a própria máquina pública também. Então eu acredito que há esta necessidade de nós mudarmos a forma como em Cabo Verde se olha um bocadinho com desconfiança para estas empresas jovens, modernas, e temos que lhes dar a oportunidade de eles mostrarem aquilo que têm, as ideias que têm, porque neste momento nós temos startups em Cabo Verde com uma capacidade e com parcerias internacionais, muitos deles também têm o expertise para trazer soluções inovadoras que com toda a certeza podem fazer a diferença no nosso país. Concorda que é preciso elevar a literacia digital do cabo-verdiano? Acredito que sim, acredito que é muito importante, não só de base, e isso tem sido feito um esforço também pelo Ministério da Educação para trazer e incluir a tecnologia no plano curricular. Também a questão do ensino do inglês, que é importante e que hoje em dia é feito a partir do 5º ano, mas é importante também mostrar como é que a tecnologia pode mudar a vida das pessoas. E nós vimos isso, por exemplo, durante o Covid-19 com o Minha Card, onde as pessoas poderiam ter acesso à mobilidade através de atestar que tinham tomado a vacina. E eu acho que é importante mostrar como é que podemos mudar a vida dos cabo-verdianos, podemos tornar a vida dos cabo-verdianos mais cómodos, mais prática, através da tecnologia e inovação. Óbvio que, como eu disse, é um desafio das próprias startups mostrarem essa utilidade, mas é um desafio também da nossa sociedade entender que a tecnologia não é só o Facebook, não é o WhatsApp, não é o Instagram, é muito mais do que isso. Há o desafio das startups cabo-verdianas mostrar à sociedade como é que podem garantir a otimização dos seus negócios, como é que podem tornar a vida dos cabo-verdianos mais cómoda, como é que também podem fazer a diferença na vida das pessoas. Mas também cabe à sociedade entender e dar oportunidade a estes jovens. Então acho que este é um dos maiores desafios e esta deve ser a base daquilo que nós queremos para um ecossistema digital. Há ideias, há jovens que estão a implementá-las, há o apoio do governo. Neste momento temos as infraestruturas, temos a capacidade para ir mais longe, agora precisamos de uma abertura da sociedade e também as startups precisam de vender melhor. Mas eu estou em crer e estou entusiasmado agora com a abertura do nosso parque tecnológico, oficialmente, no dia 5 de maio, em Santiago e em São Vicente, começamos a ter também uma mudança com base numa infraestrutura de ponta e uma infraestrutura que vai servir não só Cabo Verde, mas toda a zona do Atlântico. Estou entusiasmado e acredito que vêm coisas boas aí no futuro. Muito pouca gente, ou poucas pessoas, ou menos daquilo que se pensava, estão a aderir à assinatura digital para ter acesso a documentos. Prevê-se alguma campanha forte? Eu acho que é importante nós pensarmos naquilo que a tecnologia, e eu dou o exemplo do portal da diáspora, eu acho que é um exemplo de como é que a modernização do Estado e a governação ela pode mudar a vida das pessoas e o impacto que ela teve em muitos cabo-verdianos que estão na diáspora. A parte da assinatura digital é preciso fazer uma sensibilização, é preciso reforçar e está previsto isso mesmo, que haja uma adoção da assinatura digital aos cabo-verdianos. Mas lá está, se nós não pensarmos em como tornar a vida das pessoas mais prática e mais cómoda, as pessoas não vão utilizar a tecnologia só porque é novo e diferente. É preciso exatamente trazer a diferença. A assinatura digital traz várias vantagens, mas acredito que é preciso sensibilizar as pessoas para que elas possam adotar as novas tecnologias. O Estado passou a considerar a internet como um bem essencial, não é? E há um conjunto de incentivos previstos que, no entanto, ainda não estão em prática. Sim, até o final do ano nós vamos ter novidades nesta área. Temos neste momento, estamos a desenhar exatamente esta implementação, mas vai haver novidades e nós vamos chegar com a internet em espaços públicos com mais velocidade, vamos reforçar o número de praças digitais que temos, vamos garantir que as escolas secundárias, universidades têm internet também de qualidade e garantir, acima de tudo, quem aprende e quem está a criar negócio numa fase inicial e não tem condições de pagar a internet, que possa ter acesso. Exatamente também os serviços digitais públicos. Não devemos deixar de fora as pessoas que não têm a capacidade para pagar a internet e devemos fazer um esforço para que os dados consumidos nestes serviços públicos digitais eles sejam completamente gratuitos. Mas estamos nesse processo e acredito que até ao final
do ano haverão novidades concretas. Nós definimos o enquadramento legal, agora estamos na sua fase de implementação e só termina quando tivermos internet de qualidade em espaços públicos de forma reforçada e em sítios onde os jovens aprendem e também estão a criar negócios no digital na sua fase inicial. Eu posso concluir que todo esse negócio passa pela Starlink? Bem, estamos neste momento numa fase de negociação com a Starlink para isso mesmo. Por isso é que eu disse que vamos ter novidades até ao final do ano, vamos esperar, mas o governo pode comprometer-se, seja com a Starlink ou com outro provedor de internet, que vai garantir que nos reforçar a internet nos espaços públicos para que os cabo-verdianos possam ter acesso à internet em espaços públicos e possam retirar aquilo que a internet tem de positivo para eles. Essas condições vão permitir melhorar o acesso dos nómadas digitais? Sim, porque abre-se aqui uma porta, e agora falou da Starlink, a internet por satélite ela permite exatamente chegar às zonas cinzentas que existem ainda em Cabo Verde. Nós temos uma taxa alta de penetração da internet, mas temos ainda zonas cinzentas onde o negócio da internet não é rentável em algumas zonas de Cabo Verde, exatamente porque vivem poucas pessoas lá e porque às vezes, bem, são zonas cinzentas, e vai permitir isso mesmo, vai permitir aqui que os nómadas digitais possam se localizar em outras partes de Cabo Verde com acesso de internet com qualidade. E nós vemos cada vez mais os números de internet por satélite a crescer em Cabo Verde, e os nómadas digitais querem estar perto do mar, querem ter qualidade de vida, mas querem também ter um acesso rápido à internet, e a internet por satélite veio mudar um bocadinho esta incapacidade que tínhamos de, em algumas partes de Cabo Verde, ter internet de velocidade e de qualidade. O Estado vai manter a sua política de atração de nómadas digitais ou há também alterações? Nós neste momento, por exemplo, no Parque Tecnológico esteve sempre em formato de teste, ele já está a funcionar há muito tempo, mas em formato de teste porque ainda não tínhamos feito a abertura oficial do parque, que ela vai ser feita, como eu disse, no dia 5 de maio na praia, e também o Parque Tecnológico em São Vicente no dia 6 de maio, já está confirmada a Intel, a Microsoft, o Banco Africano de Desenvolvimento, que também é o parceiro de excelência do Parque Tecnológico. Nós, aquilo que acreditamos é que vamos continuar a desenvolver a atração de nómadas digitais, porque ela representa algo para a economia de Cabo Verde. Mas no Parque Tecnológico, por exemplo, já temos mais de 7 nacionalidades e vamos, com toda a certeza, com uma infraestrutura de qualidade, tanto em Santiago como em São Vicente, com a possibilidade de ter internet de satélite e chegar às zonas remotas do nosso país, que têm sítios lindíssimos, mas que algumas desses sítios não tinham acesso à internet de qualidade. Vamos continuar a apostar nos nómadas digitais, mas depois também o setor privado tem que reagir um bocadinho e tem que perceber que há aqui uma oportunidade, e quando eu digo isto é preparar as pessoas que estão nos restaurantes e em outras áreas para falar línguas, nomeadamente o inglês, para garantir também internet de qualidade, porque nem todos os nómadas querem ficar apenas num sítio onde têm a sua internet por satélite, mas querem andar pelas ilhas. Então acho que é algo que pode beneficiar o país. Nós temos feito esta aposta na atração de nómadas digitais. Acredito que o setor privado se juntar ao governo na capacidade de nós entendermos o que é que o nómada digital pode trazer para o nosso país, porque ele, para além de conectar com o nosso ecossistema e com muitas startups cabo-verdianas, é uma fonte de income importante para o país, porque o nómada digital ele anda pelas ilhas, ele fomenta o nosso turismo, ele diversifica a nossa oferta turística e dá a capacidade também de ter um tipo de turista diferente no nosso país, que é um turista que fica num período de 3 a 6 meses. Já temos tido muitos nómadas digitais em Cabo Verde, mas queremos ter muitos mais. Acredito também com o reforço dos voos, aquilo que tem acontecido, com mais voos, vamos ter mais pessoas a conhecer Cabo Verde e com internet de qualidade a querer ficar. Outro olhar.